Se Deus fizer, Ele é Deus. Graças, paz, igreja, como estão? Espero que todos estejam muito bem. Nós meditamos na semana passada sobre a nossa vocação, sobre as coroas, o galardão que Deus há de entregar a todo o ser crente em Cristo Jesus. E esta é a verdadeira obra. Crer em Cristo, crer na obra de Cristo. E uma vez crendo, atuar, ser zeloso praticante desta fé, desta manifestação de fé que há dentro de nós. Influenciando, anunciando, vivendo o verdadeiro evangelho, que é de amor, que é de paz, que é de união, que é buscando restaurar as coisas que estão perdidas ao nosso redor, completamente corrompidas em seus valores. Toda a sociedade, as pessoas vivendo no espírito de morte, no espírito deste mundo, influenciadas por um mundo caído e que precisam de uma palavra de esperança. Eu tenho para você uma palavra de esperança, essa esperança fundamentada biblicamente, não segundo as emoções, ou influências, ou interpretações errôneas, mas dando oportunidade para a palavra de Deus expressar a si mesma, atuar por ela mesma em nós, que estamos dispostos a sermos semeados e a darmos fruto para a glória de Deus. Eu falei sobre, quando Paulo fala, esquecendo das coisas que para trás ficam, corro para as que estão diante de mim. Ou seja, aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de Cristo. Como foram aqueles homens na Nova Canaã, quando eles na fronteira para dominar, olha o que Deus havia feito por eles, libertado eles do Egito. Eles olharam, viram os gigantes, viram os problemas e não a promessa de conquista, a promessa da terra que Abraão peregrinou, que era deles. E aí começaram a falar, no Egito era melhor, no Egito eram escravos lá. Como você era escravo no mundo, sem esperança, escravo de uma vida sem esperança, sem futuro, sem significado pleno. Pode haver um significado terreno, sim, de legado. Muitos homens não crentes beneficiaram a humanidade, mas e aqueles que beneficiaram pela fé? E aqueles que transformaram a sua sociedade, não somente o seu coração, mas o coração de muitos pelo poder da palavra de Deus, no mover do Espírito Santo de Deus, resgatando almas, resgatando pessoas, livrando do mundo que jaz no maligno e transportando eles para Cristo, em Cristo, para Deus. Isso é importante a gente pensar dessa forma, porque onde há palavras de vida eterna. Então, às vezes, o Satanás ele é muito ardiloso nisso. Ele traz à memória o velho homem, a velha mulher, ele traz à memória os prazeres, ele traz à memória tudo aquilo que você podia fazer, mas que era destrutivo para você. Mas pelejando, guardando, aprimorando a tua caminhada, se santificando, você começa a colher vida, começa a colher paz, começa a colher equilíbrio, começa a ter uma vida maravilhosa, que o mundo olha como se fosse insosso. Você não bebe, você não fala mentira, você não fala isso, você não faz aquilo. Mas é uma vida maravilhosa, plena, gostosa de se viver, no seio do seu lar, ao lado da sua esposa, na criação dos seus filhos, no seu trabalho. Você é um ser animado, não com ânimo pela provisão de grana ou de glória humana, não, um ânimo que inicia, não que objetiva algo, mas o único que dá o início a algo.
porque ele faz novas todas as coisas. Isso é no dia de hoje. E aí a gente vai meditar agora, continuar a nossa meditação, porque já se alcançamos algum patamar, né? Vamos agora servir de modelo, vamos agora servir como exemplo, vamos ser referenciais na sociedade que estamos inseridos. Referenciais de ética, de justiça, de amor, de compreensão, de apoio, de ministração, de conselho, de sacerdócio. Que é isso que você é, meu irmão. Se você pertence à igreja, você tem que exercer o sacerdócio. É engraçado, não é só o pastor, não. São todos aqueles que pertencem à igreja. A gente vai meditar aqui em Filipenses, no capítulo 3, a partir do versículo 17, até o capítulo 4, versículo 1. Bem, vamos ler então? Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por este momento, muito obrigado pela palavra que o Senhor nos traz desta manhã. Pai, eu quero pedir que o Senhor escreva o mais secreto dos corações daqueles que estão ouvindo esta mensagem e que eles sejam desafiados a praticá-la, a buscar mais informações, a crescer no conhecimento de Cristo, que nisto está a nossa glória, crescendo não somente em estatura, mas também em conhecimento, para que vivendo na verdade, no pensamento verdadeiro, possamos ter luz, iluminação, conselho, graça, poder para lidar com todas as dificuldades. Crendo que no mundo nós certamente teremos aflições, Pai, mas o Senhor mesmo afirmou, tende bom ânimo, porque o nosso Senhor nos concede a vitória sobre este mundo. E por isto a palavra diz, somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Que essa vitória possa não somente nos inspirar, mas também nos conceder a graça de contemplá-la diariamente em nossas vidas. Nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então Paulo fala, aqui no versículo 17, para que ele seja um referencial de como é o homem de Deus, de como é um homem que caminha com Deus, de como é um homem que crê em Deus e transforma, e isso transforma a sua vida, a sua caminhada. Então ele apela para que nós possamos buscar referenciais positivos, referenciais dignos de exemplo, pessoas que no seu procedimento, na sua intimidade, têm a comunhão de Deus consigo. Né? É aquela história daquela igreja que anseia por um pastor. Hoje muitas igrejas anseiam por um executivo, por um homem de negócios, por um franqueador, alguém que abre, que franquia igrejas. Não, não. O desejo da igreja é ter um pastor que de joelhos alcance o céu. Esse é o verdadeiro desejo
que deve ter uma igreja, um pastor evangelista, um pastor apaixonado por missões, um pastor que investe a sua vida não somente na instrução daqueles que já foram conquistados por Cristo, para trazer a eles a revelação dos seus dons, para atuarem praticamente na história, no corpo de Cristo, na igreja, mas também a alcançar almas, a buscar perdidos e a trazê-los aos pés da cruz, arrependidos e salvos, transformados para a glória de Deus. É por isso que ele se estabelece como um modelo, né? Quando ele apela no versículo 15, somos perfeitos, tenhamos este sentimento, ou seja, o sentimento da perfeição de um homem que é aprimorado na palavra, que é instruído na palavra, e por isso mesmo é capacitado para toda boa obra, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Este é um obreiro que revela o caráter de Cristo, a vontade de Cristo para todo ser humano. E trabalhando, vivendo, né, fazendo parte dessa comunidade chamada Corpo de Cristo e influenciando aqueles que não pertencem a ela. Pelo exemplo. Muito menos por aquilo que fala. Porque a gente vai ver aqui, né? Pois muitos... Eu quero trazer um exemplo, um apelo para este exemplo, né? Que está em 1 de Pedro, capítulo 1, capítulo 5, de 1 a 4. 1 de Pedro, capítulo 5, de 1 a 4. Eu citei ele sobre a coroa. Mas do 1 a 4, olha lá. Rogo, pois, aos presbíteros, líderes, que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. E aí vem a recompensa, diz, ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa de glória. Ou seja, o líder que é o modelo, o líder cuja autoridade não é expressa pelo seu título, é o verdadeiro líder. Olha o que Jesus afirma, eu sou aquele que serve. Ele, sendo Senhor, se fez servo, lavou os pés. Assim nós também devemos ser servos, sujeito útil para o reino de Deus. Sujeito útil. E que as pessoas olhem e falem, aquele ali é um homem de Deus. Aquela ali é uma mulher de Deus. Da expressão do amor, do carinho, do respeito, da atenção, da educação, da humildade. Ah, como é difícil, hein? Ser humilde, hein? Como é difícil abater a sua presunção. Como é difícil abater o seu orgulho. Essa é a verdade do Evangelho. Humilhai-vos. Ele pede para nós, humilhai-vos. Pedro afirma, Tiago afirma, que nós precisamos ser humildes, como uma criança, simples. Atentos à necessidade do outro. Em detrimento, às vezes, da nossa própria. Este é o verdadeiro modelo, este é a verdadeira vontade. Ser um referencial para a sociedade, como igreja santa, serva, esposa ataviada do Cordeiro Imaculado. O versículo 18, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora eu vos digo até chorando, e são inimigos da cruz, ou seja, pessoas que estão alicerçadas, que estão à frente até, às vezes, de igrejas locais, que comungam e dizem ser do Evangelho, mas que dão péssimos testemunhos.
Na realidade, não são testemunhos, são testemunhos. São pedra de tropeço. São pessoas que falam e não agem, não fazem. São pessoas que expressam o nome de Deus em vão. E nas suas atitudes não expressam essa palavra verbal. Não são praticantes daquilo que expressam ser. Não são dignos, não são referenciais positivos para aqueles que olham para a igreja e não pertencem a ela. E Paulo afirma isso, que até chorando, e isso é no Espírito, porque o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. Quanto mais aquelas pessoas que, infelizmente, vivem uma vida dissimulada, cheia de pecados, e não fazem, não são constrangidas com relação a isso, têm a sua mente completamente cauterizada, julgando que aquilo é normal, que beber, que fumar, que mentir, que adulterar, que falar besteira, que contar piada de cunho sexual, religioso, não tem nada a ver, é uma vida... Vivem um domingo de santidade ali no culto, mas fora se embriagam, causam todo tipo de males, anseiam os outros pelo desejo financeiro, se estabelecem em amizades com motivo de ganância, olhando para o que o outro tem, e não para aquilo que elas podem dar. Essa é a contramão do cristianismo. Nós não fazemos acepção de pessoas. Das mais humildes às mais ricas, nós devemos tratá-las da mesma maneira. Das mais simples, às mais famosas, nós devemos tratar elas da mesma maneira. Nós não devemos bajular ninguém. Nós não devemos encobrir pecado de ninguém. O nosso desejo está sempre em dar. Porque mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Distribuiu, deu aos pobres e sobejou. Ou seja, aquele que distribui, aquele que é um instrumento de bênção. Deus acrescenta a vida dele. E por isso que Paulo fala que até chorando ele olha esses maus exemplos, esses maus referenciais, pastores até, líderes de igreja, que usam de corrupção, de desvio de verba, de alianças políticas, de todo tipo de coisa que o mundo faz. O mundo tem como isso, como normal, até como por motivo de glória, que é o que a gente vai ver no próximo versículo. Mas Paulo dá um título a esses homens: inimigos da cruz. Se Jesus afirma, toma a tua cruz e me segue, o inimigo da cruz é aquele que põe mais peso à sua cruz. Sabe quanto é que pesava a cruz de Cristo? 100 quilos. Para a gente carregar a nossa cruz é motivo de esforço. É necessário esforço. Livre-arbítrio submetido à palavra de Deus. E muitas vezes falhamos, mas temos o discernimento disso. Temos a revelação disso, porque o Espírito Santo é ouvido em nós. E ele revela que é pecado. E por isso nós confessamos e tentamos nos afastar desses tipos de atitudes. Pelo zelo cristão, pelo puritanismo, por ser puritano, por querer ser santo. Como doutrina. Mesmo caindo, a gente não permanece no pecado, porque em nós habita a divina semente. E ela vai renovando, ela vai enterrando aquele velho homem pecador, que infelizmente comete muitos erros, e somos assim, porque vivemos na carne. Mas vamos sendo separados deste mundo, vamos sendo separados do velho homem, vamos caminhando cada vez em glória, ou seja, a gente vai melhorando no nosso aspecto pecaminoso, caído, e vamos tomando a forma daquilo que é eterno.
Mas estes homens não, estes homens deram vazão aos seus desejos e vivem na sua prática desavergonhadamente. Qual é o destino? Qual é a esperança de tais pessoas? Se Jesus mesmo afirma, barra uma pedra de moinho e se lança no rio. Vai se afundar lá, some. E eu já falei sobre o juízo. Deus pode até recolher o crente se estiver dando mau testemunho daquele senhor, daquele rapaz que estava adulterando com a esposa do seu próprio pai na igreja de Coríntios. O destino deles, versículo 19, é a perdição. O Deus, com letra minúscula, deles é o ventre. E a glória deles será na sua infâmia. Visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Ou seja, é levar vantagem, é fazer uso de retórica para construir uma realidade não bíblica, fazer uso dos seus títulos, como se o título precedesse a pessoa e não a sua reputação. Né? Que seja do outro veio o seu elogio, não de si mesmo. Ah, você sabe que eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou formado nisso, eu sou atuante naquilo, o grande soberano missionário todo-poderoso fulano Zé das Quintas, meu. Há uma aura assim de glória de pessoas falíveis que não refletem a Cristo, que não pregam a palavra de Deus. E ela deve ser o norteador. É por isso esse estudo. É por isso a EBD. Para que nós possamos adentrar profundamente naquilo que a palavra expressa. E é da palavra que flui o poder para transformar o ser humano. E muitas vezes tais homens usam de um verso fora de um contexto para criar um pretexto e gerar todo tipo de manipulação emocional. Que não é bom. Por quê? Se ele manipula emocionalmente, ele não trata com o espírito. Ele não leva as pessoas a adorarem a Deus pelo espírito, mas pela alma. E isso é perdição. Emocionalmente, nós não temos condições de adorar a Deus. Pode o espírito influenciar a alma. Paz, com serenidade, com paciência. Isso é fruto do espírito na alma da gente. Mas jamais a alma. Se a alma adentrar e for colocada acima, a alma vai sair rodopiando, vai sair fazendo todo tipo de coisa, aí as pessoas sentam, a pessoa senta lá como se fosse uma pessoa. Cria-se essa cultura, né? De que tem que ter barulho, de que tem que ter gritaria, de que tem que ter língua estranha, de que tem que ter uma expressão corporal, mesmo que pareça um centro de macumba, centro de umbanda, um centro de espiritismo, um circo, para que haja mover do Espírito Santo, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ordem, atenção, silêncio, reverência à palavra de Deus. A situação do culto ali, muitos parecem batuque, né? A glória deles está na sua infâmia, ou seja, que tipo de fama no mundo espiritual eles têm? Quando os sacerdotes tentam expulsar lá, o filho do sacerdote tem que expulsar o demônio daquela menina. E aqueles demônios falam assim, eu conheço Paulo, conheço Jesus, mas não sei quem são. E tomam uma surra daqueles demônios. Ou seja, a autoridade é delegada por Deus àquele que adora.
que está ligada ao mundo celestial, ao mundo espiritual, que está ligada, que tem autoridade em oração, em conhecimento da palavra, e a palavra nos dá essa autoridade. O conhecimento da palavra é que edifica as nossas vidas e nos aproxima do céu, nos aproxima do desejo de Deus, da boa, perfeita e agradável vontade do homem, destes homens aqui, não, da vontade de Deus. Se estes homens são motivos de tropeço, eles devem ser afastados de nós. Eles não devem servir de referencial para nós. Por isso que sempre que você pegar um livro, conheça o autor. Saiba da história do autor. Quem escreveu esse livro foi Paulo. Qual a história dele? Merece respeito. Quem inspirou este livro a Paulo foi o Espírito Santo. E, na realidade, ele é o verdadeiro autor do livro de Filipenses. Inspirado, pois, pelo Espírito Santo, Paulo escreveu. E é isso que nós temos que buscar. Não vamos dar muito tempo a estes. Esses estão aí, e você reconhece os mesmos, com doutrinas fora da Escritura, estabelecendo coisas que, na realidade, não tocam o céu, não movem o coração de Deus. No versículo 20 diz, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Olha, essa expectativa do aguardo, porque nós somos peregrinos nesta terra. Nós estamos de passagem. Não havia aquele ministério ainda, embaixadores do reino. Somos embaixadores celestiais, somos representantes de uma pátria que não pertence a este mundo, como o próprio Senhor Jesus afirma no dia em que foi crucificado diante de Pilatos. Ou seja, esse mundo todo que jaz no maligno deve reconhecer em nós que estamos de passagem. Somos do caminho, somos da vida, somos da verdade, no amor de Deus. E o nosso foco está no céu. Nosso foco está numa pátria celestial. Na realidade, ela tem nome, chama-se Nova Jerusalém. É nova, não é aquela que Davi conquistou, fundou e construiu o templo, apesar de que Deus vai usá-la no milênio. Mas quando Deus se manifesta a nós crentes, ele apela para que a gente entre na cidade, lá no final da Bíblia, em Apocalipse 22, para que a gente entre na cidade pelas portas, a Nova Jerusalém, onde está o templo eterno de Deus. Não um templo transitório, vão ser construídos 4 templos ao longo da história da humanidade. Um foi destruído em 586, outro foi reconstruído em 515, o Babel, que foi destruído em 70 depois de Cristo. Depois, agora, no começo da grande tribulação, virá o 3º templo, que vai ser habitado pelo próprio demônio, pelo próprio Satanás. E depois vai ser destruído no Armagedon, e depois Deus vai construir o 4º templo memorial da Nova Jerusalém. 4 templos, mas o templo celestial, o templo indestrutível, a habitação de Deus nos céus, onde rege o universo, a capital celestial, é indestrutível. Porque Deus habita nela, e nós, como sacerdócio, como noiva, igreja, estaremos ali, administrando o universo com Ele. A nossa pátria está nos céus, onde também aguardamos o Salvador. O Senhor me traz à memória aquilo que nós devemos sempre fundamentar nesta luta que travamos com a pátria dos homens, com a pátria deste mundo, com os anseios dos líderes, às vezes corrompidos, com o nosso desejo de servir a pátria celestial. Ele tem a proposta verdadeira para nós.
quem deve ser o nosso governador, quem deve ser o autor e o consumador de nossa fé. Vi muitas pessoas se entristecerem com líderes que cometeram erros. E elas se afastaram do nosso meio. E foram atrás de outro líder. Ou seja, o maior desejo de um pastor, e o meu desejo é esse, sincero, é de levar pessoas ao bom pastor. Eu, como pastor, sou falho. Sou limitadíssimo. Mas o bom pastor, Jesus Cristo, ele é perfeito e ele não pisa na bola. O que diz aqui? Colossenses, capítulo 2, no versículo 8. Cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Ou seja, levar as pessoas a este referencial, levar as pessoas ao exemplo de Cristo, sendo o embaixador dele, sendo aquele que ensina essas pessoas a respeito deste caminho. Isso não é um papel somente meu, de um pregador evangelista. É um papel de todos nós que pertencemos à igreja. E se você está ouvindo essa mensagem, você tem esse desejo também. Que Deus abençoe a tua vida e te dê poder para alcançar almas. Porque aquele que converte uma alma demonstra ser extremamente sábio. Aquele que leva a conversão, o novo nascimento a alguém, é uma pessoa muito sábia. E muito temente a Deus. E que vê a glória de Deus na sua vida. Por isso que nós somos embaixadores dessa pátria celestial maravilhosa, onde habita justiça, equidade, amor, transparência, onde há a plenitude de Deus, por graça. A glória de Deus habita nessa pátria. E que possamos refleti-la em meio às trevas da pátria dos homens e levá-los ao pleno conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O versículo 21, para a gente adentrar nessa pátria, existe uma obrigatoriedade. Vamos lá. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Veja, ele transformará o meu corpo de humilhação igual ao seu corpo. Ou seja, este corpo que perece, que é do pó, da carne, ele vai ser transformado. E a gente chama isso glorificado. Pensa assim numa semente. Pensa na semente. Uma semente de mostarda, uma semente de abacate. Ela se compara à árvore? Ela é parecida com a árvore? Uma semente de feijão é parecida com um ramo de feijão? Não. Então, este corpo fica para a semente. Se ele morrer em Cristo, batismo,
e ressuscitar no poder do Espírito Santo, ele vai te dar um novo corpo. A árvore. Você vai ser o final do regar a semente. Se ela se manter semente, ela vai ficar seca. Não vai servir para nada. Mas se ela germinar, ela vai dar muito fruto. É isso que diz a palavra de Deus. Logo, se a gente traz aquilo que é terreno, a gente deve trazer também aquilo que é celestial. Não somente como os homens que estão lá, só semente, que caiu à beira do caminho, que caiu em espinhos, que caiu em solo rochoso. Não, possamos cair em solo fértil. Possamos ser um solo fértil para a semente da palavra de Deus, para que venha transformar esta semente aqui numa árvore que dê muito fruto, uma vez que ela esteja enxertada no caule. Jesus Cristo, João, capítulo 15. Uma vez enxertada no caule, ela receba da seiva da vida eterna. Vamos nos aprofundar nessa transformação. Vamos imaginar como é. Vamos trazer a palavra para que, através da nossa imaginação, nós possamos ter o discernimento de como é essa transformação deste corpo carnal, mortal, limitado, que vai envelhecendo. Já estou com 54. Em um corpo espiritual. Veja o que Paulo afirma em Romanos, capítulo 8, versículo 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, este mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Logo, quando ele afirma em Efésios capítulo 1 que o Espírito é o penhor da nossa salvação, significa que nós somos selados, marcados, e que temos a esperança de um corpo novo. Este selo do Espírito estabelece para nós uma nova vida. Aliás, o mundo todo anseia por essa nova vida. Este corpo que será a semelhança de Jesus, o corpo de Jesus ressurreto ali no terceiro dia, no Getsêmani, após a crucificação, esse corpo já não mais terá as limitações que tem este corpo material. Será semelhante ao corpo de Jesus, porque ele é a primícia dos que dormem. Então, a criação que foi deturpada, corrompida pelo pecado de Adão, aguarda em ardente expectação a nossa revelação, a revelação da glória. Olha o que ele diz aqui na continuação, Romanos 8, de 18 a 23. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa, como eu gosto dessa afirmação, né, meus irmãos? Ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, Adão. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta as angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Versículos 24 e 25. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Calma.
Cristo vai terminar a obra que ele começou em nós. Ele vai terminar essa obra. Ele começou ali no dia que você aceitou a ele, e ele continua fazendo. Tenha paciência, calma, abre o teu coração, medita de dia e de noite, cresce no conhecimento de Deus, sorve estas palavras que vêm do Espírito para a sua vida, para que você continue nessa ardente expectativa do que virá. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que Deus tem reservado àqueles que amam a ele. E como ocorre essa esperança? Veja, a certeza dessa esperança está focada em 1 Coríntios capítulo 15. Quando ele afirma de que forma se dará essa ressurreição na vida prática. Se Cristo, no versículo 20 de 1 Coríntios 15, ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que pela morte de um homem, visto que a morte veio por um homem, Adão, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, Jesus. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. E ele coloca uma ordem aqui que não vem a gente se aprofundar. Mas qual é o inimigo mais destruidor? Qual é a certeza que nós temos, infelizmente, e vivemos atemorizados? Aqueles que não têm fé vivem atemorizados com respeito a ela e não procuram meditar nela, não procuram vê-la como uma passagem para a glória de Deus. Não procuram ver que a morte foi colocada como algo que impediu a ação do pecado na eternidade. Por isso que Satanás e os anjos não têm perdão. Porque eles são eternos. Eles pecaram vendo a glória de Deus, sendo eternos. E nós, sendo mortais, cremos. Então a morte vem como um anúncio, como um apelo de Deus. Você não precisa morrer. Você não vai perecer. Você tem vida eterna. Então ele diz assim, o último, versículo 26, inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas, 27 e 28, todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Isso é uma revelação profunda do Salmo 110, versículo 1, que diz o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Mas ele exclui o Pai. Cristo foi dado a Jesus todo o poder. Para a glória do Pai. Foi dado a Jesus o poder de anunciar novas coisas. Para a glória do Pai. Filipenses capítulo 2, a gente percebe aqui no versículo 5 ao 11, que a gente deve ter o mesmo sentimento que teve Cristo. Mas aqui assim mesmo, o versículo 8, se humilhou e foi obediente até a morte de cruz. A visão dele era servir ao Pai, a comida dele era a vontade do Pai. Como ele afirma em João capítulo 4. E no versículo 9 ele diz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, para a glória de Deus Pai. Toda língua confesse a Jesus Cristo. No versículo 11. Toda língua confesse, por bem ou por mal, vão confessar. Versículo 28 de 1 Coríntios 15. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que a todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Como se dá essa ressurreição? Como se dá essa transformação? Aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 50, ele afirma assim, isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos
transformados, o arrebatamento da igreja, o rapto. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o corpo que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Aleluia! Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. Aquela coisa lá com um negócio assim, com aquela foice, né? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. A lei? Como? Deus revelou a lei para provar que todo homem é pecador. E que é incapaz de obedecer à lei e à justiça de Deus. Por isso Jesus vem e morre. Por isso Jesus vem e é sacrificado, para que pela graça eu e você cumpríssemos a lei. Que mata, que veio mostrar que você é digno de morte. Versículo 57, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Meu trabalho aqui está sendo em vão, meu irmão, está tendo contato com essas informações de transformação, mas ele cita, ele acrescenta aqui que haverá um momento, o ressoar da trombeta. Ressoar dessa trombeta que vai transformar o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. O arrebatamento da igreja que está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no capítulo 4, de 13 a 18, que diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará à sua companhia os que dormem. Vai ressuscitar aqueles que já pereceram, os da igreja que estão enterrados. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Ou seja, nós que estamos vivendo aqui neste momento, caso ocorra o arrebatamento, os mortos ressuscitarão primeiro, ou antes da gente. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então nós vamos subir, não vamos para o céu. Vamos para os ares, porque o Senhor estará voltando. Ele vai fazer uma pausa, ele vai fazer uma... Como é que chama aquele negócio de avião lá? O avião pousa, depois vai continuar. Então, ele vai fazer uma pausa nos ares para receber a gente lá. Como vai ser? Na aula passada, no estudo da IBD, que a gente teve na aula passada, se você não ouviu, ouça, para que fique claro este momento da igreja, eu abordei sobre o tribunal de Cristo. Tá certo? Tá vendo lá? O tribunal de Cristo. Nós seremos arrebatados, vai terminar o período da igreja, né? O evangelho do Senhor vai ser pregado a toda a terra, e Deus vai começar um período de tribulação, com a ausência da igreja neste mundo. Ele vai mudar o foco, já não é mais para gentil,
Agora ele vai mudar o foco para a conversão dos judeus. Vai haver o terceiro templo reconstruído. Vai haver uma guerra aqui no momento do arrebatamento, onde o anticristo vai trazer a paz. Por 3 anos e meio, ele vai começar a enganar as nações, né? Enganar os judeus, enganar os árabes, né? Vai unir as nações a uma religião mundial, Estado religioso, político, né? E nós estaremos lá em cima, encontramos o Senhor nos ares, na Nova Jerusalém, e que vão acontecer 2 situações ali. Em alma, nossa alma será salva, tá certo? Porque foi redimida do pecado. Tá? E ela vai comparecer diante do tribunal de Cristo. E aí, nós teremos adentrada as bodas do Cordeiro. A terra aqui, um caos, grande tribulação, tribulação e grande tribulação. Por isso que eu afirmo, né, quando Jesus voltar, a batata vai assar, vai mesmo. Agora é por fogo, agora é como juiz. Nós vamos estar celebrando as bodas do Cordeiro, diante do reino celestial, com anjos. Abraão, Isaac e Jacó sentados à mesa, vindo do norte, do sul, do oriente, do ocidente, para as bodas, para a festa de casamento. Onde está o mistério do casamento? João, capítulo 14, de 1 a 6. Jesus preparou um lugar para a igreja, a primícia dos salvos, a promessa de um ser espiritual para nós, carnais, mortais. É a primeira coisa da história que isso acontece, onde o Espírito habita dentro daquele que crê em Cristo. E é interessante que aqui a gente faz um corpo. Cristo nos concede um corpo glorificado, novo. Este corpo glorificado que Cristo teve na ressurreição nos é concedido porque no casamento nós fazemos um corpo com Ele. O mesmo corpo. E é por isso que a igreja é chamada de corpo de Cristo. Essa é a nossa ardente expectação da glória dos filhos de Deus. Quando Paulo afirma aqui, versículo 21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. É neste momento aqui. Fica claro? Olha aqui embaixo, aqui, ó, o anticristo reinando, dominando, se assentando no templo, perseguindo os judeus, os crentes na grande tribulação. E nós voltaremos com Cristo, Zacarias capítulo 14, no Armagedon, para estabelecer um reino. O reino prometido a Davi, onde haverá justiça. Isaías capítulo 11. Na construção do 4º templo. E Israel será exaltada entre as nações por literais 1000 anos. É um milênio. Mas vamos ver como é que vai ser essa transformação. Como que vai acontecer essa transformação? Veja, é importante a gente ver isso na história. O que aconteceu com a nossa natureza a partir do momento do perdão que alcançamos por meio da redenção da cruz, da obra expiatória de Jesus. É isso que eu vou ilustrar para você, essa triunidade que somos nós. Corpo, alma e espírito. Em relação ao tempo, os aspectos da nossa salvação. No passado, quando você aceitou Jesus, o Espírito Santo entrou dentro de você e fez nascer o seu espírito. Quem nasce da carne
é carne. Quem nasce do Espírito é Espírito. Importa-vos dizer que é importante nascer de novo. João capítulo 3, onde Jesus afirma isso para Nicodemos. Qual é o resultado? Justificados, pois, gratuitamente por meio de Jesus, temos paz com Deus. Ele, sendo o Messias, cumpre a lei de Deus e nós somos justificados gratuitamente no amado. Quais são as consequências? Sendo pecadores, somos salvos da ira. Somos salvos da penalidade de tudo aquilo que cometemos. Que justiça maravilhosa! Não somos condenados por aquilo que fazemos. Deus não contempla, felizmente, as nossas obras mortas. A nossa pecaminosidade, o fruto da queda de Adão que reflete em nós. Nós somos salvos da penalidade desse pecado. E por causa disso morremos. Mas no presente é a provisão para a alma. O Espírito está atuando contra a carne. Está levando a alma, o nosso corpo espiritual, com a nossa identidade pessoal, a contemplar mais ao Espírito, a contemplar mais as coisas espirituais. E nisto colhemos paz. No presente, essa santificação é manifesta através da prática da palavra de Deus, do caminhar no perdão de Deus. E qual é a consequência? Salvos desse poder e domínio do pecado. Agora nós temos uma opção. Nós podemos escolher entre pecar por meio da carne, dar vazão ao desejo do ventre, como aqueles da infâmia fazem, aqueles carnais fazem, os perdidos fazem, aqueles que estão debaixo da ira fazem, mas nós escolhemos as coisas espirituais, porque nela colhemos paz, longanimidade, certeza e esperança de salvação. Somos salvos do poder, do domínio, não somos mais escravos dos nossos membros, não somos mais escravos da nossa emoção, não somos mais escravos da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos, nem da soberba da vida, porque em nós não vivemos na prática do pecado, porque em nós habita a divina semente. 1 de João, capítulo 5. Por isso nós não vivemos pecando. E qual é o desejo da nossa glória e nossa natureza dessa triunidade, onde o corpo vai se desfazer, vai voltar para o pó, mas vai ser glorificado por Deus. Ele vai ser mudado, a sua natureza vai ser completamente transformada. Esta é a nossa glorificação. Este corpo, ele vai se revestir dos resultados, ele vai ser incorruptível. Não vai haver pecado que o corrompa. Não vai haver estado de idade, ele vai ser eterno. Ele não vai perecer, ele não vai envelhecer, ele não vai adoecer. Ele vai ser pleno, glorificado à imagem e semelhança do corpo de Jesus Cristo. E por isso vamos ser salvos da presença do pecado. No novo céus e nova terra, essa obra estará completa. E nós vamos ser salvos completamente da presença do pecado. Não vai haver mais pecado. Veja o mundo como está. O mundo caído como está. As influências de toda a parte de informações, da nossa própria interpretação da graça, do poder de Deus através da palavra é muito limitado. Mas neste tempo aqui, aos resultados e às consequências, nós teremos a plenitude. Não vai haver necessidade de alguém nos ensinar, porque é o Espírito Santo que vai atuar diretamente para conosco. O que você tem que fazer, meu irmão, é exatamente isso. Adore a Deus pelo poder da palavra, para que a palavra habite ricamente no teu coração e tome as decisões baseado simplesmente nela. Se há dúvida, ligue para mim, converse comigo, pergunte para mim, procure um homem experiente na palavra, um líder, uma pessoa que tem um testemunho de verdade na sua vida, de compromisso com Deus. E você vai ser bem-aventurado nas suas escolhas. Nunca faça uma escolha baseada no seu coração, na sua interpretação, nas suas emoções. Isso vai acabar mal. Não se turbe no seu próprio entendimento, mas busque a Deus. E na multidão de conselhos,
a sabedoria. Que Deus te abençoe e que esta palavra possa reverberar no seu coração com a divina esperança e ardente expectação de que o nosso Senhor vem e já está às portas. Por isso, igreja, eu vos saúdo com a paz do Senhor e digo até de repente. Caso não venha o arrebatamento esta semana, nos vemos a semana que vem. Um beijo. Paz. Que Deus abençoe.